Dia 46, Gênesis capítulo 49. Depois Jacó mandou chamar seus filhos e disse: Fiquem todos juntos e eu direi a vocês o que há de acontecer no futuro. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó, ouçam as palavras do seu pai Israel. Ruben, você é meu filho mais velho, você é a expressão da minha força, o primeiro fruto da minha vitalidade. Você é superior em nobreza, superior em poder. Você é arrojado como as águas. Entretanto, não será o mais importante, porque pecou na cama do seu pai. Você desonrou o leito do seu pai. Simeão e Levi são os irmãos. Usam as espadas para a violência. Não estarei presente nos seus planos, nem participarei das suas reuniões, porque não controlam a sua fúria e saíram matando homens e mutilando touros. Maldito seja a sua fúria, pois era violenta, e a sua ira, pois era cruel. Eu os dividirei na terra de Jacó e os dispersarei em Israel. Judá, os seus irmãos o louvarão. A sua mão destruirá os seus inimigos. Os filhos do seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho, meu filho. Você pegou sua presa e depois subiu vitorioso. Inclina-se, deita-se como um leão e como uma leoa. Será que alguém tem coragem de desrespeitá-lo? Ninguém tirará o cetro dele, até que venha aquele que ele pertence, e os povos lhe obedecerão. Ele amarrará o seu jumentinho a uma videira, na melhor videira que encontrar. Lavará as suas roupas no vinho e a sua capa no sangue das uvas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes branqueados pelo leite. Zebulun vai morar nas praias do mar e servirá como porto para os navios. Suas fronteiras se estenderão até Sideom. Isacar é como um jumento de ossos fortes, deitado entre os rebanhos de ovelhas. Viu que era bom ficar descansando e desfrutando das delícias de sua terra. Aceitou curvar seus ombros para que colocassem fardos nos seus ombros e concordou em trabalhar como escravo. Dan será juiz do seu povo, como se fosse uma só tribo. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma serpente venenosa à beira do caminho, que morde o calcanhar do cavalo que empina e faz cair para trás o cavaleiro. Ó Senhor, espero a sua salvação. Gade será atacado por um bando de guerrilheiros, mas eles os atacará pela retaguarda. Asser, a sua mesa será farta e produzirá alimentos dignos de um rei. Naftali é uma gazela solta que profere palavras formosas. José é um ramo frutífero próximo à fonte, cujos galhos se estendem sobre o muro. Os arqueiros lhe deram amargura, atirando flechas que o aborreciam. Mas o seu arco permanece firme e seus braços são fortes, pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai, que o ajudará, e pelo Todo-Poderoso, que o abençoará com bênçãos de altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos das fertilidades da maternidade. As bênçãos de seu pai serão maiores do que as bênçãos de meus antepassados, até os limites dos montes eternos. Que essas bênçãos estejam sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça daquele que foi separado entre seus irmãos. Benjamim é um lobo feroz. De manhã devora a presa e de tarde reparte o que sobrou. São essas 12 tribos de Israel.
E foi isso que seu pai falou quando os abençoou, dando a cada uma a bênção devida. Depois lhes deu as seguintes ordens: vou morrer logo e me reunir ao meu povo. Enterre-me com os meus pais na caverna do campo de Eteu, Efron, na caverna do campo de Maxipela, próximo a Mare, na terra de Canaã, o campo que Abraão comprou de Efron como propriedade para a sepultura da família. Ali foram enterrados Abraão e sua mulher Sara, Isaque e sua mulher Rebeca, e ali enterrei Lia. O campo e a caverna que nele está foram comprados dos heteus. Tenho acabado de dar essas ordens, e os seus filhos Jacó recolheu seus pés na cama e morreu, e foi reunido aos seus antepassados. Lucas, capítulo 1, do 39 ao 80. Uns poucos dias mais tarde, Maria foi às pressas à região montanhosa da Judeia, ao lugar onde Zacarias morava, e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança de Isabel agitou-se dentro dela, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Isabel deu um grito de alegria e exclamou: Você é abençoada por Deus entre outras mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Que grande honra é esta que a mãe do meu Senhor me visite! Quando você entrou e me saudou, no momento em que ouvi a sua voz de alegria, o meu bebê moveu-se dentro do meu ventre. Você creu que o Deus faria o que disse, e por isso é que ele deu-lhes essa maravilhosa bênção. Então Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque ele prestou atenção na minha humildade. De agora em diante, todas as gerações vão me chamar de bendita de Deus, pois o Poderoso fez grandes coisas comigo. Santo é seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração a todos os que temem. Como o seu braço é cheio de poder, como ele derrota os orgulhosos e os arrogantes. Derrubou governantes dos seus tronos e exaltou os humildes. Satisfez os corações famintos e despediu os ricos com as mãos vazias. Ele socorreu seu servo Israel, não esquecendo sua promessa de ser misericordioso, pois prometera a Abraão e seus descendentes ser misericordioso com eles para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Ao completar o tempo de Isabel de dar à luz, ele teve um filho. A notícia de como o Senhor havia sido bondoso com ele espalhou-se depressa pelos vizinhos e parentes, e todo mundo se alegrou com ela. Quando a criança estava com 8 dias de idade, todos os parentes e amigos vieram para a cerimônia de circuncisão. Julgavam que o nome da criança seria Zacarias, como o pai. Mas Isabel disse: Não, ele deverá chamar-se João. Que? Exclamaram eles. Não há ninguém em sua família com esse nome. Então perguntaram ao pai da criança, falando-lhes por gestos. Ele pediu por sinal uma taubinha e, para surpresa de todo mundo, escreveu: O nome dele é João. Imediatamente, Zacarias pôde falar novamente e começou a louvar a Deus. A admiração tomou conta de toda a vizinhança e a notícia do que havia acontecido espalhou-se pela região montanhosa da Judeia. Cada um que ouvia isso ficava pensando e perguntava: Que será que esse menino vai fazer? Porque a mão do Senhor está de fato sobre ele, de uma maneira especial. Então seu pai Zacarias ficou cheio do Espírito Santo e profetizou: Louvai ao Senhor, o Deus de Israel, porque veio visitar e libertar seu povo. Ele nos está mandando um poderoso Salvador
da família real do seu servo Davi, tal como tinha prometido por meio dos seus santos profetas na antiguidade. Alguém para nos livrar dos nossos inimigos e de todos que nos odeiam, para mostrar a sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar a sua santa aliança. Sim, como o próprio Abraão, recordando-se da sagrada promessa feita a ele e concentrando-nos o privilégio de servir a Deus livre do medo, liberto dos nossos inimigos, fazendo-nos santos e aceitáveis, prontos para estar na sua presença todos os dias de nossas vidas. E você, menino, será chamado de profeta de Deus Altíssimo, porque irá adiante do Senhor, a fim de preparar o caminho para ele. Você dirá ao povo de Deus como encontrar a salvação por meio do perdão dos seus pecados. Porque o nosso Deus é misericordioso e bondoso, e o sol nascente vai raiar sobre nós, para dar a luz àqueles que se acham na escuridão e na sombra da morte, para guiar os nossos passos no caminho da paz. E o menino cresceu e se fortaleceu no espírito e viveu no deserto solitário até que começou a apresentar-se ao povo de Israel. Jó capítulo 14. Como é curta a vida de um homem nascido da mulher, cheia de medo e sofrimento. Ele nasce e cresce como uma flor, mas logo murcha e morre. Ele some depressa, mas como a sombra de uma nuvem que passa no céu. Como o Senhor pede contas às criaturas tão fracas e sem valor como o homem. E quem sou eu para que seja julgado? Quem pode exigir que um homem puro por natureza haja com justiça? Ninguém. O Senhor mesmo determinou a duração da vida humana. O Senhor decretou o número dos seus meses e estabeleceu limites que ele não pode ultrapassar. Por isso, pare de vigiar o homem tão de perto. Dê um pouco de descanso ao homem, como quando chega ao fim do dia de um trabalhador. Até uma árvore tem esperança. Se é cortada, pode voltar a brotar e produzir ramos e folhas. Mesmo quando as raízes envelhecem e um tronco seca. Ainda assim, regada pela chuva, ela brotará e dará ramos como se fosse uma planta nova. Mas o homem, quando morre, não volta a viver. Dá o último suspiro e deixa de existir. Assim como as águas do mar evaporam e o leito do rio desaparece quando há uma seca. Do mesmo modo, o homem dorme o seu último sono e não acorda. Nem mesmo depois dos céus deixarem de existir, o homem será despertado do seu sono. Quem dera o Senhor me escondesse entre os mortos até a sua ira passar, e então se lembrasse de mim na hora certa. Quando o homem morre, por acaso, tornará a viver? Essa esperança é que me faz suportar os sofrimentos desta vida até chegar o dia de passar para aquela vida melhor. O Senhor me chamaria e eu responderia, então o Senhor me mostraria o seu amor, a obra das suas mãos. O Senhor vigiaria de perto os meus passos, mas não me estaria vigiando quanto ao meu pecado. Minhas faltas serão fechadas no saco, o Senhor esconderá a minha iniquidade. Com o tempo e o vento destrói grandes montes e mudam a rocha do seu lugar. E assim como a água corrente vai desgastando as pedras e leva terras das margens dos rios, assim o Senhor destrói as esperanças do homem. A todo instante, a luta contra ele até a morte. Faz o seu rosto mudar, fica velho e enrugado e finalmente manda o homem para o reino dos mortos.
Seus filhos crescem e são honrados, mas ele nada sabe disso. Por outro lado, se eles caem na desgraça, não ficará sabendo. Ele só sente dor do seu próprio corpo e chora somente pela sua alma.